Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins. Eu sou Bruno César, filmando a Júnia. E está começando mais um episódio do CZ Talks. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, Bruno. Bom dia para vocês. Bom dia, boa tarde, galera. boa noite. Bom dia, tô tomando café aqui. E hoje a gente recebe a Madu Israel. Ela é CMO do Matuto, Bruno. Para quem não sabe, o Matuto é uma rede de restaurantes, que ela vai falar melhor aqui, muito legal aqui da região de Campinas e acho que já expandiu, né? Eu não sei, tem ali as Express, né? Que, enfim, depois você conta pra gente. Exato. Eles estão há 3 décadas no mercado, você acredita? Tem bastante tempo. Bom de churrasco, hein? Bom, né? Eu sou fã mais da área do mar deles, confesso. É. Você não sabe o que você tá falando. Eles têm mais de 18 unidades, Bruno, e estão abrindo a 19. Em São Paulo. 19ª, é isso que fala, né? Obrigada por me corrigir. E hoje ela lidera os desafios de marketing e está à frente dessa experiência do consumidor. Seja muito bem-vinda, Madu. Muito obrigada. Foi um prazer receber o convite, um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar bastante sobre food service. É isso aí, bom posicioná-los. Faremos esse episódio direcionado à estratégia de marketing, experiência do cliente para food service. Então, se você... Acho que assim, os exemplos e as estratégias que a gente vai falar aqui servem para... Não só para food service, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, acho que a gente está falando de serviços em geral, né? Exato. Vamos lá, Júlia. Pode puxar a primeira pergunta, então, Bruno. A gente estava conversando a respeito de experiência do cliente na ponta. Conta pra gente, Madu, existe algum tipo de estratégia de consumidor lá no salão? Ou existe algum tipo de experiência quando a gente fala de shopping, por exemplo, que eu sei que vocês têm também, a Express? Qual é a principal estratégia e esse olhar para o público de diferente consumidor nessas diferentes frentes? Certo. A gente é uma empresa que preza muito pela experiência do cliente e pela qualidade, né? Então, a gente sempre fala que a gente olha para os detalhes que ninguém olha. E isso é o que mais diferencia. Se você quer ter um diferencial, você tem que olhar para os detalhes, porque a maioria das pessoas não estão olhando para eles. E você tem que escutar, porque o cliente do food service ele é um cliente diferente, porque você tem um feedback muito instantâneo do que você faz, né? Porque outros produtos, serviços, você tem que primeiro experimentar, né? Você vai comprar uma chapinha. Você precisa usar um tempo para você dar um feedback. Comida não, você comeu ali na hora, ou você gostou, você não gostou, você teve experiência, você gostou, você não gostou e acabou. Não tem muito mistério. Então, os testes, eles são muito rápidos. Você fez um teste hoje, amanhã você já sabe se ele foi um sucesso ou um fracasso. Então, a gente testa bastante e é um tipo de consumidor diferente, porque ele te dá um feedback muito rápido e aí você consegue inovar. E a gente fala que o nosso maior diferencial é justamente isso, olhar os detalhes e escutar o consumidor, porque ele está sempre falando, ele está sempre te dando sinais. Você tem que estar atento, mas ele está sempre dando. Ô Madu, fala pra gente um pouco de quem é o Matuto primeiro, dentro desse segmento de food service. Quantas unidades vocês têm? Eu imagino que vocês tenham, eu sei, na verdade, vocês têm 2 tipos, pelo menos, né? Eu sei que é o restaurante completo e tem o Express. Dá um contexto pra gente sobre quem é o Matuto, pra quem tá ouvindo a gente. Vamos lá. A gente tem a MTO, que é a franqueadora e administradora das 2 marcas do Matuto. Eu sou CMO da MTO. Legal. E aí a gente administra ambas, né? Então a gente tem o Matuto Fogmar, que foi a primeira, que foi inaugurada em 1997. E aí, em 2012, a gente entrou com a vertente do Matuto Expressa. Hoje, a gente tem 4 Fogmar aqui em Campinas. Tem no Jardim Leonor, Marechal Carmona, Taquaral e no Shopping Dom Pedro, na entrada das Colinas. E temos 14 unidades expressas. Aí, a gente abriu nesse primeiro semestre a primeira unidade 100% delivery. Então, é uma Dark Kitchen que está aí fazendo de 500 a 800 pedidos por dia. Uau. Caramba. Então, considera como um terceiro braço ou faz parte do Expresso? Faz parte do Expresso, mas... Ainda. Boa, faz sentido. E aí, a gente vai abrir agora no segundo semestre uma outra unidade expressa ali no Shopping Novo de Americana. Legal. Então, vamos finalizar o ano com 19 operações Omatuto, que a gente fala Omatuto no geral, né? Mas aí vão ser 15 expressas e 4 Fogmar. E o nosso objetivo hoje principal, o nosso propósito como marca é ser o melhor no que a gente faz, no que a gente se propôs a fazer, a gente quer ser o melhor. Então, a gente olha exatamente para isso, para os detalhes que ninguém tá olhando e na experiência do consumidor de acordo com a marca.
Então, a gente sabe que o cliente ele pode até ser o mesmo que está frequentando a Fogmar, que está frequentando a Expressa, mas os motivos e o ambiente, o horário, o tipo de consumo, ele está sendo contexto, né, é diferente. diferente, né? Exatamente. Então, enquanto um está procurando praticidade, rapidez e, claro, uma comida gostosa, saborosa, com qualidade, o outro está procurando uma experiência. Então, a gente sabe muito bem definir o que cada uma está precisando. Então, tem coisas que as estratégias são diferentes. A gente tem times diferentes também internos. Boa. Vou pegar esse gancho aí. Ó, vamos falar de Express agora, então, porque acho que dá para separar, né? Dentro dessa vertente que a gente está falando acho que é de shopping, a maior parte do é tudo shopping ou tem alguma da Express que não está em shopping? Tirando a Dark Kitchen. Tirando a Dark Kitchen, todas shopping. Legal. Dentro de uma operação de shopping, o que você colocaria em primeiro lugar como assim, cara, isso aqui é ganha-jogo pra gente de estratégia? Vou dar alguns exemplos de resposta, tá? Tipo assim, cara, é a localização, é o atendimento rápido, é o preço. O que no shopping, cara, isso aqui a gente não abre mão. Sem dúvidas, rapidez e qualidade é o que vai diferenciar ali. Porque o consumidor do shopping, ele está procurando uma coisa prática, senão ele não estaria na praça de alimentação, ele estaria num restaurante. Então, o que ele está priorizando ali é uma coisa que cabe no bolso dele, do dia a dia, porque hoje, se você parar para pensar, alimentação, não só hoje, né? Sempre, alimentação é uma necessidade básica. Então, todo mundo, pelo menos 2 vezes por dia, come comida. Só vegano que não, tô brincando. Cancelado, pronto. Você não come comida. E aí, come pelo menos 2 vezes por dia comida. Então, assim, são muitas oportunidades que a gente tem. Então, a pessoa, ela precisa ter o que vai caber no bolso dela do dia a dia, Boa. né? Mas que também tem a qualidade. Todo mundo gosta de comer uma comida que é boa, né? Sim. E pagar um preço justo por ela. E aí, ao mesmo tempo, se você consegue fazer isso de forma rápida, você tá anos-luz. Então, estamos falando aqui que a velocidade no shopping é o que você enxerga que faria com que, ao invés de ir naquele, eu vou no Matuto, porque eu vejo que os pedidos saem mais rápidos. É isso? Sai mais rápido, sim. E o que faz com que os pedidos saiam mais rápidos? O que é dentro da cozinha ou na operação que garante que saia rápido os pedidos? Organização. Organização. A gente é muito organizado. Os processos, eles são claros, né? Então, a gente está sempre investindo também no máximo de equipamentos e tecnologia para auxiliar todo mundo da cozinha, também no front ali, pessoal do caixa, retirada de pedido, enfim. Tudo para facilitar, a gente vai e investe. Não tem poupança de investimento. Legal. Em processo, tipo o filme do McDonald's, que é tipo um balé a cozinha, para que tudo seja rápido, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Equipamento, legal. Processos, equipamentos e treinamento de pessoas. Investimento, a gente faz muito investimento nisso. Muito Olha mesmo. que bacana. Isso significa, muitas vezes eu falo no meu Instagram, eu converso com empresários e eu sempre falo sobre a diferença de marketing e publicidade, porque a maioria das pessoas, empresários inclusive, e até da área de marketing e publicidade, não sabem a diferença. E aí, restaurante eu uso como exemplo recorrentemente, porque é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo frequenta. Olha só, é um exemplo. Se, no caso de um food service de shopping, a praticidade é a estratégia que mais faz diferença, eu diria então que processo de cozinha é a melhor estratégia de marketing que você poderia fazer. Com certeza. Né? Não, porque o cara pensa assim, marketing é post, é anúncio. Cara, não é processo de cozinha, nesse caso, que é o que vai fazer vender mais, né? E aí publicidade e comunicação é vender, é o banner, é a fachada, né? Exatamente. Que legal. Nosso slogan, inclusive, é rápido e gostoso. Ah, massa. Boa. Muito bom. Vou puxar então para o salão. Agora vamos puxar a mesma pergunta. A mesma pergunta para o salão, mas eu quero reforçar aqui, como consumidores até, no salão a gente tem a experiência. E eu até acredito que a resposta seria essa, a experiência. O atendimento de vocês é impecável. Até como feedback, aí fica o feedback. Muito O obrigada. atendimento de vocês é impecável. Isso a gente pode dizer então que também é uma estratégia de marketing? Com certeza, com certeza. A gente investe muito na experiência em si, claro, né, nos produtos, em toda a atmosfera. O marketing cuida até da música e da iluminação. Que tá Porra, na sim. óbvio. né? Muita gente não sabe Fala disso. isso pros caras da Boali ali em cima. Ô, CMO da Boali, ficar entre nós, aquele pagodão naquela caixa de som estourada é triste, por favor. Precisa condizer com o ambiente, com o público que você está recebendo, né? Então, a gente cuida muito, assim. A gente tem a própria playlist no Spotify. Quem gostar das músicas do Matuto Fogmar, muito bom. temos a playlist. Cara,
no Saindo do Spotify aqui no CZ Talks, dá uma corrida lá no Matuto. Eu vou dar um relato agora, como cliente do Matuto que sou. E não conhecia ela, tá? Ela não está aqui porque eu sou cliente, mas sou cliente. Banheiro ultra limpo, com um cheirinho cheiroso e música, que é o tipo um jazz. E ar-condicionado. Ar-condicionado. Cara, faz muita diferença. E tem uma coisa que o Matuto resolveu, na minha opinião, que, cara, eu acho que eu nunca vi outro restaurante fazer igual, que eu acho sensacional. Quantas vezes, Júnior, você já pediu água ou qualquer outra coisa com gelo e limão e vem errado? Nossa, inúmeras. Todas. Sempre vem. Ou você pede espremido, vem a rodela. Você pede fatiado, vem espremido. Ou não só vem o gelo, ou não cara, vem nada. é tão óbvia a solução disso que eles fazem, que eles trazem a bandeja com limão fatiado, limão espremido e gelo e fala na hora, você quer o quê? Ele monta na sua frente. Excelente. Cara, porra, bicho. Parece óbvio, mas a maioria não faz. É o detalhe. É o detalhe. Então, assim, a gente investe tanto nessa parte da experiência mesmo ali da atmosfera, né, da pessoa, desses processos, mas a gente também investe muito em treinamento. Você falou do atendimento. O atendimento é um dos nossos 3 pilares. Então, a gente tem o pilar da qualidade, do atendimento e da experiência. Então, são olhares assim que a gente... todo mundo está muito focado nisso, sabe? É uma cultura mesmo nossa, da empresa. A gente tem essa cultura. Então, as pessoas, elas estão... Toda hora, se você vê o gerente de qualquer unidade nossa, você vai ver ele, parece que ele tá ligado no 220. E ele tá mesmo, porque ele tá olhando assim, o que você nem imagina que ele tá vendo, ele tá vendo. E esse é o nosso diferencial maior, que a gente olha esses detalhes, a gente percebe, e a gente sabe que o cliente percebe esses detalhes. E isso agrega valor na marca, porque um restaurante, quem trabalha com food service, você tá mexendo com uma coisa, momentos. Né? E momentos marcam. E aí, tudo que envolve aquela experiência vai marcar e vai agregar valor. Então, quando a pessoa pensar, eu quero muito comer uma carne. Tem vários restaurantes em Campinas que vendem carne. Mas ele vai olhar os outros detalhes. Mas aí eu quero ir no Matuto porque o atendimento de lá é surreal. Eu sei que eu vou impressionar essa pessoa que eu quero levar lá, um familiar meu de outra cidade, ou quero fazer um evento da empresa com empresários, quero levar amigos meus de longa data, enfim, você vai levar em um lugar que você tem uma confiabilidade, que você tem noção que tem um padrão. E a gente também tem isso nas 4 lojas, um padrão muito acirrado. E treinamento, a gente tem aí 3 treinamentos por semana. Eu ia pegar esse gancho aí. Claramente, é claro que a gente é de marketing, então a gente presta atenção, acho que redobrado, né? Muita gente percebe o autoatendimento, mas a gente, além de perceber, eu fico olhando, o que os caras fazem? A gente é chato. Me fala, esse treinamento, como é? Me fala com detalhes, tipo, a gente faz teatrinho para eles verem como recebe, via plataforma, como funciona? É presencial. Boa. Aí a gente faz, às vezes, junção de 2 lojas que são mais perto, então Taquaral e Dom Pedro, e Marechal e Leonor, que são perto. Aí junta, às vezes faz separado mesmo. Aí tem treinamento, vai de acordo com a necessidade da loja também. Então, a loja não tá batendo muito bem as metas de sobremesa. Vai ter um treinamento aquela semana sobre sobremesa. Então, os gerentes vão passando as necessidades e a gente vai orquestrando aí os treinamentos. Eles também vão orquestrando os treinamentos com a própria equipe. E aí tem os treinamentos de carne, de passador, de atendimento na porta. Aí, às vezes, tem teatrinho, às vezes é uma coisa mais de escola mesmo, né? PowerPoint, enfim, mostrando. Aí, fora os treinamentos também, a metria, toda a equipe de vendas, né? Gerência e metria, tem reunião todo sábado de manhã para falar da semana, para falar o que está precisando melhorar. E aí, junto com o café da manhã, né, faz uma coisa diferente aí para a equipe. Então, a gente tem esses processos muito definidos, assim. E foi o que ajudou a trazer para o cliente, no front, o resultado que ele espera, que a gente fala que é o padrão Matuto, né? A experiência Matuto. Não é uma experiência única, é a experiência Matuto. É uma experiência que você não tem em outro lugar. E claro, assim, isso é claro que existe um padrão, porque eu já fui também acho que na Dom Pedro é a segunda que eu mais vou, e, cara, é o mesmo padrão em tudo, assim, né? O mesmo cardápio, o mesmo atendimento, enfim. Que momento, porque isso não é intuitivo para a maioria dos empresários. A maioria dos empresários de food service, não vou saber o número aqui, mas eu tenho certeza que a esmagadora maioria abre um restaurante, acha que ter uma boa comida é o suficiente e só fica nessa para sempre, né? Eu não sei, o Matuto começou já com essa mentalidade de, cara, vamos abrir um negócio que seja padrão super de atendimento e tal, ou teve um momento que virou uma chave? Uma boa pergunta.
O meu pai é o fundador, né? Everaldo. Grande Everaldo. E ele, cara, eu falo às vezes pra ele, a gente tá conversando, eu falo, você é muito genial, porque ele não fez uma faculdade. Intuitivo total. Ele veio do Rio Grande do Sul pra conquistar, pra ver se conseguia alguma coisa, né? Minha mãe já tava grávida da minha irmã e não tinha condições lá de continuar no Rio Grande do Sul por falta de oportunidade, veio pra Campinas. Começou a trabalhar de garçom, trabalhou em pamonharia, trabalhou na Espeto de Prata, nem sei se é da época Da de minha vocês. época Mas a Espeto de Prata era super famosa. Então, ele foi garçom lá. E passou, assim, por vários perrengues aqui em Campinas. E quando ele começou, o Matuto chamava o Matuto Recanto Amigo, né? E era numa garagem. Servia, assim, corte de carne, tinha um buffet de saladas e era isso. E com o tempo, a gente foi bombando ali, né? E aí, em 2001, ele conseguiu construir a Matriz, que é hoje o Leonor. Existe até hoje, claro. Muitas e muitas reformas, mas tá lá até mas hoje. tá lá até hoje. E aí, a segunda foi o Taquaral. E nesse período que foi lançado o Taquaral no começo ele não estava dando muito certo. Que ano a gente tá falando isso? 90 e alguma coisa? Ou já era Não, já era 2000. 2005, 2007? Por aí. Eu agora não vou lembrar certinho a data, mas por aí. E aí inaugurou o Taquaral e não estava dando muito certo, assim. Tava indo, mas esperava-se um pouco uns resultados melhores. E meu pai sempre foi muito inquieto, então ele ficou, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Eu preciso dar um jeito. Boa. E aí alguém deu um feedback pra ele. Cara, esse preço no Taquaral você afasta. Aumenta que vai lotar. Interessante. Olha e aí, ele aumentou e lotou. E aí, só que aí a outra unidade continuou o preço, porque aí a outra unidade tinha outro público. Então, teve essa fase do Matuto em que a gente tinha dois públicos diferentes. O público que ia no Leonor e o público que ia no Taquaral. Faz sentido? Boa. E aí, então essa fase não foi uma fase padronizada. Claro que tinha o padrão de qualidade e o padrão de atendimento, mas ele não tinha o padrão de preço, né? Perfeito. E automaticamente alguns produtos que você consegue vender em um, você não consegue vender no outro por conta do preço. Isso é de praxe, né? Legal. E aí foi isso. Então, aí com o tempo a gente foi entendendo que precisava-se sim padronizar. Tanto que depois, e isso não é muito tempo não, tá? Porque depois ainda veio o Marechal Carmona, que começou como Matuto Massas. Então era a única unidade nossa que tinha pizza, rodízio de carne e rodízio de lasanha, macarrão, tudo junto ao mesmo tempo, misturado. Então tinha pizzaiolo, churrasqueiro, tinha de tudo naquela loja. O sushi man tinha de tudo naquela loja. Então, teve uma época assim que o Matuto ele não era padronizado entre as unidades. Hoje já é completamente diferente, né? Então aí a partir de 2015 pra cá... Conseguiu sim, padronizar todos agora no mesmo cardápio, mesmo tudo. Tudo igual. E aí, legal. Como é que foi a receptividade desse público? Por exemplo, o público do Marechal Carmona tinha um preço menor. E aí vocês padronizaram os preços em todas as praças ali. Como foi a receptividade do público nesse momento? Você afastou de vez ou essas pessoas falaram, não, eu gosto tanto do Matuto que eu vou permanecer? Foi gradativo, né? Ninguém aumenta de uma hora para outra, né? Então a gente foi aumentando aos poucos e sentindo também o cliente. Ele também foi vendo as mudanças, que a gente estava fazendo jus ao preço que a gente estava servindo. Boa. E acho que essa é uma dica muito boa. O cliente, ele percebe se você tá tendo restaurante para ter dinheiro ou se você tá tendo restaurante para investir no seu restaurante. Isso é muito claro. Legal. Né? Então, assim, o Matuto é um filho do meu pai. Né? A gente fala, irmão. Vocês são em 3 irmãos, então. 4 irmãos. 4. Porque é um irmão e é um filho. Então tem um cuidado muito grande. Então ele fala, cara, lucro é a terceira coisa que eu olho. Qual que são as duas primeiras experiências do cliente? Cliente, funcionário e depois lucro. Muito bem. Muito bom. Intuitivamente ele faz o que a literatura O que fala para os muitos empresários coaches fazer. falam, Só que sem estudar. Sem viver na prática. E de novo, você falou uma outra coisa aí que é a mesma coisa quando eu estava falando lá do marketing no Expresso. Preço, cara, preço posiciona e preço é uma das coisas que o marketing de verdade olha, né? De novo, não é publicidade. A Júlia perguntou aí sobre essa... Foi gradativo, né? Você diria que em algum momento a marca começou a falar mais alto a ponto das pessoas entenderem o conceito e aí sim aceitar o novo preço? Sim, com certeza. Chegou num patamar onde o Matuto, ele
é um sinônimo, né? Sinônimo de alguma coisa, sinônimo de status, sinônimo de excelência. Boa. Então, quando chegou nesse patamar, a gente entendeu que a gente entregava muito mais valor do que a gente até imaginava, né? E aí o trabalho foi justamente, nesses últimos 3 anos que eu tô no Matuto, foi de muito rebranding, né? A gente fez um rebranding muito forte, um reposicionamento muito forte. A gente mudou logo, mudou slogan das 2 marcas, distanciou elas um pouco mais, né? Então, trouxe mais elementos visuais que transparecessem o que a gente vende, o que a gente faz, né? Então, por exemplo, tiramos o churrascaria. A gente não se intitula mais como uma churrascaria, a gente se intitula como um restaurante. E por isso que a gente colocou o Matuto Fogo e Mar. Porque diz as 2 culinárias que a gente faz, que a gente tem as 2 culinárias. E também não limita a gente a essa coisa da churrascaria, que limita em 2 coisas. Primeiro, o rodízio. Porque, cara, aí a pessoa só pensa em rodízio quando pensa em você. Sim. E segundo, que aí ela só pensa em carne quando pensa em você. Ela não pensa nas outras coisas que você tem na loja. E a gente quer que as pessoas entendam que o Matuto hoje, ele é para todos os momentos do seu dia, da sua semana. A gente tem à la carte. Boa. A gente tem o rodízio completo. A gente tem o rodízio seleção, que é um rodízio que tem menos cortes de carne, que também tem um preço um pouco abaixo, que aí você consegue ter mais frequência de ir no Matuto. Porque as pessoas gostam da qualidade, do atendimento. Então, claro que a gente sabe que não é todos os dias, não é nem pelo dinheiro, mas não é todo dia que você quer comer um rodízio. Cara, é pesado, né? Não é para todo dia. Você precisa também dedicar um tempo para você admirar, para você comer todos os cortes de carne, para você comer o buffet. Então, você vai aí umas horas, não é todo mundo que tem grandes horas numa terça-feira, entendeu? Então, todo esse reposicionamento foi muito importante. Aí, o reposicionamento entra ser muito forte na padronização, porque, cara, não pode acontecer de alguém ir no Taquaral e no Marechal e falar que tava diferente. A gente vai assim, no grupo, com força, entendeu? A gente tem grupo com os gerentes, a gente tem 3 gerentes por loja. Caraca. Legal. E aí São aqueles que ficam com a roupa azul? O de roupa azul. Aí a gente diferenciou, né? Porque todo restaurante geralmente coloca o gerente de preto. Aí a gente falou, não. Vamos ser mudar diferentes. isso. Sim. Vamos mudar isso, vamos colocar azul. E aí, meu pai é gremista, né? Aí, Foi esse o motivo? Foi. Qual foi a estratégia? É só porque ele é gremista. Maravilhoso. mas, claro, o tom de azul sofisticado, né? Tudo tem que Sim, conectar. Boa. Mas aí é isso. Então, a gente é bem focado nisso. Em ter o padrão, mas também focar bastante nos treinamentos, que é o que vai fazer diferença no final. Que legal. Viu, o que significa matuto? Antes de eu fazer a próxima O pergunta. matuto? É. O matuto significa alguém simples da roça, basicamente. Legal. Pergunta. E o nome veio de um livro, da Zíbia Gasparetto, acho que é esse o nome. Eu li no começo desse ano. Que aí meu pai veio, eu falei, achei o livro em casa, perguntei pra ele, ele falou assim, esse livro que me inspirou o nome do Matuto e tal. E aí eu li o livro, e o livro é lindo. Olha Vale aí. a Que pena legal. Olha que situação. A gente faz bastante rebrandings aqui, né? E muitas vezes a gente precisa mudar o nome. E uma das Já coisas até que... sei o que você vai dizer. Uma das... Aí eu criei um método de criar nomes em que a gente tem um checklist de coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de criar um nome para uma empresa. E uma delas é que esse nome não te limite no futuro. Que você não cria um nome de algo que no futuro você quer mudar o seu cardápio, no caso do restaurante, você quer mudar o portfólio de serviço, produto, você não consegue mudar. O seu pai, de novo, intuitivamente fez isso, né? Imagina se o nome do restaurante fosse o Rei da Costela, que até que existe, o Rei do Cupim. Pô, hoje quer vender sushi, não consegue, cara. Tem que mudar. E o rebrand é muito mais Muito pesado, forte. né? Mais fácil criar outro. Mais Daí fácil ter um criar. Rei do Cupim e ter... No caso O de Rei do vocês, sushi, vocês né? mudaram só a tagline para Fogo e Mar, tá tudo certo, mas o Isso. nome Matuto, ele comporta qualquer cardápio que vocês quiseram fazer, né? Exatamente. A gente foi mudando embaixo. Então, quando era Matuto, Recanto Amigo. Aí mudou a fonte. Aí ficou Matuto, Churrascaria Completa. Aí mudou. Aí ficou o fundo... Era vermelho o fundo. Aí ficou o fundo preto, o Matuto, as 2 linhas, Apaixonados por Comer Bem. Pô, pra Aí um gremista, ele fez vermelho, né? Era vermelho. Mas era pro público, né? Vermelho se boa. conecta bastante com o público da época. Boa. E a Expressa era vermelha também. Aí que eu falei do rebrand, porque aí ficou preto, aí depois ficou o Matuto, tiramos as linhas de cima, deixamos o Matuto Fogo e Mar, Mais simples. mais clean e sofisticado. E aí o Matuto Expressa a gente manteve na coloração mais de fast food, né? Mas aí a gente colocou o degradê. Aí ficou laranja,
pro amarelinho, né? Do vermelho pro amarelinho. Aí tem o período laranja ali no degradê. E aí, conectado ainda mais com o público. Então, elas se diferenciaram ainda mais. A gente também fez um rebranding no Matuto Churrascaria Expressa. Então, o Matuto, a palavra o Matuto é sempre na mesma fonte, justamente para não criar desconexão. Mas a parte de baixo a gente muda. Legal. Né? Acho que agora vai ficar por um bom tempo. Agora estabilizou. Agora vai ficar por um bom tempo. Só chegou o Dark Kitchen agora aí, que daqui a pouco vocês vão querer... Aí a gente só mudou, porque aí tá o Matuto Expressa... o Matuto Churrascaria Expressa, em amarelinho. Aí no delivery ficou o Matuto Expressa Delivery. Então a gente só tirou churrascaria para ficar exatamente igual. Ah, tá. O cardápio que vocês vendem nessa Expressa Delivery é o mesmo, não, mas é ainda embaixo... Praticamente o mesmo, mas tem algumas diferenças, assim. Tem alguns produtos que a gente consegue levar para o delivery que a gente não consegue operacionalmente hoje para o balcão. Então ali a gente, por exemplo, tá vendendo estrogonofe, mas a gente não vende estrogonofe no balcão. Legal. Mas estrogonofe é o top 3 itens mais vendidos no iFood, então... Cara, é legal que você tá me dando uns ganchos para as perguntas que eu já tava pensando. Vai que depois eu vou puxar para dentro de casa, vai lá. Boa. Vocês fazem... Como vocês fazem, aliás, as análises do tipo assim... você tem muito treinamento. Garçom, fala desse prato porque esse a gente tem mais margem. Existe esse papo, essa estratégia? Tipo, vamos mudar o prato porque esse aqui tem mais saída e a margem dele é boa. Ou seja, a estratégia de marketing, ela chega no cardápio e essas conversas são constantes ou é intuitivo? Tá, vamos lá. Sim, o marketing chega nos produtos, né? Tanto na hora de decisão, porque toda reunião que a gente tem de alinhamento de cardápio, tanto para decidir tirar quanto para decidir colocar, é sempre o time de projetos, de inovação, diretoria e o marketing. Legal. Porque a gente traz os dados, né? Boa. Que gerir uma empresa desse tamanho sem dados não tem nem cabimento, né? Exato. Na verdade, gerir qualquer empresa, hoje, em 2025, mesmo você sendo pequeno, sem dados, é um tiro no pé. Ainda mais hoje, com tanta concorrência que tem, com tanta digitalização, né, que tem. Então, é todo mundo, ao mesmo tempo, impactando o seu cliente. Então, assim, você precisa estar ligado no 220 como nunca teve que estar. Boa. Né? Mas não tem muito essa coisa do produto específico por conta de margem. Isso não tem. Perfeito. Cara, vende para o cliente o que ele curte. Você entendeu o que ele curte, indica o que ele curte. Porque senão Se ele gosta de carne com gordura, indica a melhor carne que a gente tem com gordura. Se ele gosta de carne menos gordurosa, indica a melhor carne que tem. Não foca em lucro. Não foca em lucro. Tiro no pé. Porque senão ia sobrepor a estratégia da experiência do cliente, né? Tiro no pé. Porque às vezes você vai indicar uma coisa que o cliente nem gosta, só porque você queria vender. Por exemplo, eu quero vender o vinho X. O cliente nem gosta desse vinho. Aí você indicou, fez mal propaganda, o cliente não gosta. Entende o que o cliente gosta e faz uma indicação coerente. Muito bom. Vai, Júnia. Pode ir na sua outra. Você tem outra sequência dessa? Eu gostei, porque isso, o que ela falou, sobreporia a estratégia de experiência do cliente, né? Se eles colocarem o preço, a margem, como um fator de indicação ali na hora da experiência, seria ruim, né? Mas vocês sabem quais são os pratos que tem mais margem e tal. Isso tem vocês que saber, sabem. Né? Boa, faz sentido. É importante. A minha pergunta, Madu, legal tudo isso, mas a gente precisa olhar também para a pessoa. Quando a gente olha para dentro da casa do Matuto, como é que vocês cuidam dos colaboradores? Você citou lá que o primeiro é o cliente, o segundo são os seus colaboradores. Como é construída e quais foram as ideias que seu pai teve no momento de olhar para o colaborador e falar, eu preciso treinar esse cara para que ele venda a experiência que eu quero ali no final, sabe? Como foi esse processo? Como engajar o cara, né? Engajar. Criar a cultura organizacional da empresa. Exatamente. Como meu pai começou de baixo, primeiro, isso já gera uma conexão muito grande com a operação. Boa. Todo mundo se inspira muito nele. É um pilar, né? Tipo assim, é louco isso. Mas realmente, como as histórias se parecem, né? Ele trabalhou em churrascaria, ele foi garçom, ele passou carne. Então, ele sabe do que ele está falando, já viveu aquilo. Então, as pessoas, elas entendem e se conectam com pessoas. As pessoas se conectam com pessoas. Então, os colaboradores se conectam com ele, se conectam com a história do Matuto. E também a gerência, ela compra muito essa ideia da cultura, né? E cada vez mais a gente vem fazendo treinamento sobre cultura, né? Mesmo ele nunca tendo falado sobre cultura, tipo, vamos fazer uma palestra sobre cultura. Tem a cultura. Mas desde que eu entrei, a gente tem reuniões mensais com gerência, tem treinamentos da Expressa a cada 2 meses que a gente junta todos, porque é um pouco mais difícil, né? Que tem várias cidades, enfim.
Então, fica um pouco mais complexo de fazer mensal. Mas a gente faz a cada 2 meses um treinamento grande. Fala de assuntos importantes. Então, fala de... 2 meses. Fala de padronização. Mas a gente tem grupo, sim. Todo dia. Todo dia, né? Uhum. Mas, assim, o grosso mesmo, para falar de uma coisa mais séria, esse fica um dia todo. Aí tem várias palestras no mesmo dia. E, além de tudo, a gente faz dinâmicas de grupo também. Para eles aprenderem a trabalhar em grupo, se conhecerem também, o que é muito importante. E aí, quando a gerência compra a ideia da cultura, fica mais fácil porque ele consegue passar isso para a operação. Porque a gente realmente não conseguiria, lá de cima, conseguir passar para 700 pessoas. É um pouco mais complexo. Então, a gente começa hierarquicamente na organização, né? Para ir baixando. Quantas pessoas? 700 no total. Caraca, na operação inteira? Né? Tudo. Junto com o escritório. Cozinha, tudo. Tudo. Legal. Vai fechar com mais de 700, na verdade, porque aí vai inaugurar a Americana. E aí é bastante gente, né? Então, a gente precisa que o topo da hierarquia compre para ir passando, né? Ir passando a cultura no dia a dia. Mas a gente entende que o treinamento, ele é uma forma de você valorizar a pessoa. Porque, assim, pensa comigo, você não consegue cobrar alguém de uma coisa que você não ensinou. Isso a gente fala muito lá dentro. Desde que eu entrei, eu falo muito isso. A gente só consegue cobrar depois que a gente treinou e depois que a gente ensinou. Não adianta o cara não fazer do jeito que você quer, mas ele não é evidente e você não capacitou ele. Então, a culpa é sua. E eu acho que a maior responsabilidade, autorresponsabilidade, é a gente assumir as responsabilidades que o líder tem. A gente que é líder da empresa, independente da área que for, nós temos as nossas responsabilidades. Então, se alguém da minha equipe de marketing não está entregando o resultado... claro que, né, tem também o lado da pessoa de querer, Sim. Mas eu tô fazendo o meu melhor como líder, eu tô capacitando essa pessoa, eu tô dando os feedbacks claros, eu tô fazendo um one-on-one bom o suficiente com essa pessoa para ela melhorar, né? Ou foi erro do meu RH quando a gente foi contratar essa pessoa que ela não estava conectada desde o começo. Boa. Então, a gente também tem que ter as responsabilidades da empresa e saber o nosso lugar também, se questionar. Porque ninguém vai questionar o líder, só de líder para líder. Uhum. Mas você, como líder, tem que se questionar o tempo todo. Se você está fazendo bom o suficiente. Excelente, cara. Que bela fala. Muito legal. Obrigada. Eu sou membro lá do G4 e a gente tem direto treinamento sobre liderança, rituais. E, cara, é claro ver que quando as empresas começam a colocar esse tipo de ritual que você acabou de... Você falou vários. Aí você falou All Hands, você faz a cada 2 meses com todo mundo, legal demais. Grupo todo dia, então é praticamente uma daily que vocês têm, né? One-on-one. É raro ver isso acontecer. E o Matuto é um exemplo claro de como isso tem resultado, cara. O padrão é nítido, né? Muito legal, parabéns. É o básico que funciona. Que muito restaurante ainda não se vê como empresa. Né? Se vê muito como restaurante, fica muito fechado. E, cara, você está administrando uma empresa. Não é só colocar comida no prato e bora. A comida no prato é muito importante, mas é só mais um elemento, né? Dentre vários. Se você não entregar o resto, tem outros lugares que vendem comida no prato, entendeu? Ele vai para outro lugar, o cliente. Boa. E o funcionário também. Porque se o lugar não é bom, ele vai para outro lugar. Boa. Exatamente. Agora eu quero falar de publicidade. Então fala de publicidade, Bruno. Você respirou para falar. Você viu, né? Eu até travei aqui, a respiração ela veio aqui, ó. Foi mal. Tudo bem. Não, eu ia perguntar se durante... E talvez vai até te dar o gancho para a sua próxima pergunta, Bruno. A gente está falando aí de 3 décadas, certo? Existiram muitos riscos que vocês correram. Existe algum que você pode dizer para a gente assim, cara, aqui foi uma decisão muito importante para essa virada de chave que a gente já comentou aqui. Uma aposta, assim, vamos apostar isso aqui. Exato. Algo que você não tinha nem noção. Mas, cara, vou fazer completamente diferente de todo mundo que está fazendo e deu certo. Ou deu muito errado? Tá. Boa pergunta. Pode dar errado, né? E tá tudo bem. O risco é isso, né? Esse é o risco. Graças a Deus nunca deu. Eu acho que desde o começo, agora que a gente está falando, né, de propaganda, de publicidade... o meu pai sempre gostou muito dessa área. Sempre foi um apaixonado por isso. Tanto que quando começou... Por isso publicidade ou por isso carnes? Ambos. Boa, eu também. E ele sempre foi apaixonado por essa área e sempre queria investir nisso. Tanto que é empresa familiar, né? Várias brigas familiares em torno disso. Porque tudo que ele lucrava, ele queria investir. Ele falava, cara, a gente já... dá para pagar o aluguel e a gente come aqui no Matuto, o resto... Vamos investir em propaganda, tipo outdoor,
Caraca, que massa. Panfletagem, Fala jornal. isso em voz Massa alta, saber assim, isso. bastante, só pra todo mundo ouvir. Panfletagem, jornal. Claro que não dá para investir tudo ao mesmo tempo, mas ele sempre estava investindo e sempre priorizava isso. Deu brigas familiares, mas fez jus ao nome e hoje ninguém questiona o método, porque realmente o marketing, a propaganda, a publicidade, tudo isso é um investimento, né? O marketing é toda a estratégia ali por trás. Ele entendia, Né? cara, que era investimento. Ele sempre entendeu o que era, porque sempre dá retorno quando é bem feito. E desde a época dava retorno. Então, panfletagem, era ele mesmo, que ia lá, panfletagem daqui da Ban lá, e vai, entrega e tal. E, na época, sem conhecimento, multa da Cara, 100% DEC, intuitivo, porque eu não cara. sabia que tinha que pedir autorização, porque é uma coisa intuitiva, né? Claro, depois que recebeu, entendeu tudo e fez tudo Até alguém certo. falar que não pode, pode. Essa era a mentalidade não sabia dele. mesmo, né? Vambora. É a ignorância mesmo. Falta de conhecimento, tá tudo certo. Boa. Mas é interessante isso, porque aí passa para todo mundo. Então, hoje o marketing, ele, no Matuto, pelo menos, né? Sei que não é a realidade de muitas empresas e sinto muito, é visto como investimento, né? Então, não tem ninguém que barra investimento ali. Claro que a gente tem, todo final de ano a gente fala, estamos pensando em investir tanto no 2026, já estamos tendo essa conversa. Mas, cara, se acontecer uma oportunidade, bora, entendeu? Por exemplo, a IPTV esse ano não estava nos planos de ficar até o final do ano, entendeu? Mas ficou. Existe um plano, óbvio. Né? Então, a gente investe bastante nisso. Então, a gente tem bastante outdoor, tá sempre investindo em mídias diferentes também, porque eu acredito muito que a gente tem que estar onde o cliente está. E a gente não tem que denominar o que dá certo ou não, a gente tem que testar. Então, ano passado, a gente testou a rádio de novo, ficou uns anos fora. Rádio. Legal. CBN Jovem Pan. Massa. Fomos por público, né? Depois, esse ano, voltamos para a TV, que tínhamos parado desde 2019, né? Na pandemia, depois não voltamos. E a gente é muito forte no digital, né? A gente investe bastante. A gente está com 213 mil seguidores no Fogmar e Legal. já está com 35 mil na Expressa, que é um pouco mais difícil a praça de alimentação, né? Porque você vai trabalhando com o que você tem. Muito dificilmente vocês seguem algum restaurante de praça de alimentação. Muito difícil, né? Você seguir. Você tem que gostar muito da marca para você seguir. Então, Exato. 35 mil seguidores já um estamos belo achando que número. tá arrasando, né? Sim. Então, a gente investe bastante, não só nos seguidores, mas nos conteúdos mesmo. Então, conteúdos profissionais, né? A gente investe. Então, filmmaker, fotógrafo. Boa. Vamos fatiar agora essa conversa aqui. Vamos falar vou pegar esse gancho dessa última parte que você falou. Marketing digital, conteúdo. Uma coisa que eu falo muito também nas reuniões, muitas vezes de planejamento, ou com lead, ou até com clientes, é muito importante a gente estabelecer qual é a nossa expectativa em relação a criar conteúdo. Por que estamos criando conteúdo? Porque, geralmente, quando a pessoa só vem no automático, não, quero vender... Se amanhã ninguém me chamar no Instagram e falar que quer comprar um prato de carne, eu tô achando que a estratégia está errada. Calma, depende. No caso de vocês, criar conteúdo, você falou aí que se chama filmmaker, faz uma baita de uma produção legal, show de bola. Qual é a expectativa que vocês têm em criar conteúdo? Por que fazem? Agregar valor. Agregar valor. Ou seja, se amanhã não chegar ninguém falando no Tá tudo restaurante que não veio por causa do Instagram, tá tudo certo, né? Tudo certo. Boa, legal. O objetivo não é esse. O objetivo não é viralizar. O Matuto já é viralizado. Boa. Não precisa viralizar mais. A gente só precisa fazer as pessoas entenderem o nosso diferencial, principalmente o campineiro entender que a gente mudou. Então, o nosso investimento maior, por exemplo, na TV hoje é falar que a gente mudou. Então, quando vocês veem lá a nossa propaganda, tá falando justamente isso. O Matuto Fogmar, um novo conceito. Né? O melhor do fogo, o melhor do mar. Por quê? Porque a gente está trabalhando o posicionamento novo. Né? Relembrar as pessoas Que a gente incansavelmente que é diferente. Porque imagina, quem já foi 2 anos atrás no Matuto já não conhece mais. Já começa aí. Mas imagina quem já, sei lá, foi em 2012. Uhum. Né? E aí tem muito isso. Tem o preconceito do público AB. Né? De falar assim, não, Matuto. Pelo amor de Deus. Você acha que existe ainda um resquício de que você tem que reconstruir uma imagem? Quando a gente começou ali, a partir de 2021, a gente sentia muito. Agora... Já melhorou muito. Já melhorou muito. A gente tá... Tem as etapas. A gente tinha dado 3 anos para o reposicionamento. Porque reposicionamento não é assim, demora pra... Perfeito, ótimo. Ainda mais de uma marca grande igual a nós, com 28 anos. Quase 3 décadas. Então, a gente tem consciência disso. As coisas levam tempo, né? Então, assim, se você quer apressar os processos, o processo não vai dar certo. Boa. Então, a gente foi com calma e comunicando o cliente aos poucos nos detalhes.
Então, vai mudando o talher, vai mudando o prato, vai reformando as lojas, reformamos tudo, mudamos a música, mudamos a iluminação, pintamos tudo, mudamos o logo, mudamos o slogan, investimos em outros tipos de propaganda, refizemos um monte de coisa, contratamos filmmaker profissional, não grava nada com celular, sei lá, mais de 2 anos. E eu não posto nada do celular, não adianta. Porque o vídeo mais lindo do mundo... Não faz. Não. Isso é um ponto importante que você citou, Madu, que a gente ouve muito aqui. É um desespero. A gente até sente um desespero do cliente quando ele fala assim, nossa, mas eu tenho que mudar tudo. E é importante você citar que a gente foi mudando aos poucos. E foi com tempo, foi com paciência, foi iniciando em uma mídia, foi iniciando em outra, foi analisando, foi modificando a estratégia. Isso é muito importante você falar na posição de cliente também, porque deixa mais claro de que o processo ele não vai acontecer rápido. E se acontecer rápido, vai dar merda. Provavelmente Você não pode falir para fazer a mudança. Você precisa fazer a mudança de acordo com o seu caixa. Se você tem mais caixa, você vai conseguir fazer mais rápido. Se você tem menos, vai fazer mais devagar. Mas o importante é você alinhar expectativas com você mesmo e com a equipe. Né? Que vocês estão em um processo de mudança. A gente fala isso toda reunião. O Matuto, no começo, a gente está mudando de sistema agora, né? E, uma grande mudança, porque é o mesmo sistema desde 1997 até, 2024. Caraca. Nossa. Então... Sistema de caixa, assim, você fala? Sistema de... financeiro, o mesmo RP, sistema. assim, tá. Isso, ERP. E a gente está mudando. Então, no final do ano, a gente fez uma reunião grandíssima. Falou assim, cara, quem não está preparado para a pressão pode pedir as contas, porque 2025 vai ser um ano tenso. Legal. Um ano tenso mesmo, porque vai ter que aprender um monte de coisa do zero, porque é um sistema muito mais robusto, um sistema de acordo com o tamanho que a gente está. Vai ter que aprender sim, entendeu? Vai ter que parar de ser amador em algumas coisas. Boa. Vai ter que se profissionalizar. A gente está dando... Também, estamos começando devagar, estamos, por enquanto, com supervisores, que a gente tem, além da gerência, tem os supervisores, né? A gente está com 4 supervisores na Expressa, porque aí cada um fica com 3 lojas, né? E na Fogmart a gente tem um supervisor operacional e um supervisor de compras. Então, a gente tem aí 2. E eles estão fazendo curso, a gente eles não têm faculdade, né, e tudo mais, então a gente está capacitando para, né? Porque são pessoas, cara, leais, estão no Matuto, por exemplo, esse supervisor, tá há 25 anos, era amigo do meu pai lá do Sul, entendeu? Legal. Uma pessoa Esse extremamente cara, competente, entendeu? braço direito do A Sul. maioria dos gerentes e supervisores de cargo alto no Matuto tem mais de 10 anos de Matuto, entendeu? Então são pessoas leais à marca, amam a marca de tipo corpo e alma, dá para ver na fala. Então, você vai demitir um cara desse porque ele não tem a capacidade? Não, você vai lá capacitar. Óbvio. Que empresa é você se você não valoriza a pessoa leal a você porque ela não tem uma skill? Vai lá e ensina ela a fazer. Entendeu? Necessário. Vai lá e paga. Entendeu? Vai lá e paga. E a gente tá pagando curso. Você fez parceria aí com a Conquer, né? Que faz aí bastante curso para empresas. E estamos investindo nos supervisores. E aí depois na gerência. Vamos aos poucos. É de acordo com o que você consegue na hora. Né? E hierarquicamente, porque se você começa tudo junto, dá confusão, né? Sim. Até porque a gente tem psicóloga organizacional, que ela é focada em desenvolvimento de líderes. Que legal. Boa. E aí, ela faz o acompanhamento semanal com eles. O que você fez essa semana? Ela consegue ver no portal, né, da Conquer, quem que fez, quem que não fez, como que tá, que nota que tirou. E aí vai fazendo esse acompanhamento, né? Por que você não conseguiu fazer? Vamos conversar? Né? E aí faz essa troca. E psicóloga organizacional... Não é psicóloga clínica, não, gente. É diferente o negócio. Mas o pessoal adora. Então, é isso. Capacitar as pessoas. Que legal. Boa. Você tem outra na sua caixinha? Eu tô na publicidade. Então vai lá. Boa. Então, no caso do Instagram, que acho que talvez seja hoje a estratégia de comunicação e publicidade mais usada, né, porque ela é muito democrática, todo mundo consegue. Mas você já deixou claro que usam para reposicionamento e para reforço de marca, né? Isso. Mas vocês também fazem outras mídias, como você falou, TV, outdoor, rádio, que para muita empresa é aquela, não serve para nada, vou fazer Instagram. Fala um pouquinho mais, qual a expectativa que vocês têm em fazer esse mix de mídia, assim, né? Porque vocês intuitivamente estão presentes. Como é para vocês? O objetivo de investir em mídias diferentes é atingir públicos diferentes em momentos do dia diferentes, né? Então, você não vai conseguir atingir... A pessoa está dirigindo, ela não vai estar no seu Instagram. Boa. Né? Ou a pessoa está em casa, com a família, no almoço, ela não vai estar no Instagram também. Ela vai estar com a TV passando lá. Então,
Cara, esteja onde o seu cliente está. Entenda o cliente, entenda também a necessidade da sua marca no momento. O nosso momento hoje, nesses últimos 3 anos, está sendo reposicionar. Então, a gente está buscando as mídias tradicionais, que elas ainda têm muita relevância, muita credibilidade e muito alcance. Qualquer marca pode estar no Instagram, não é qualquer marca que está na IPTV. Excelente. Isso só de estar lá você já se posiciona, né? Só de estar lá, a pessoa viu você lá, ela já fala, opa, diferente, né? Mesmo que não é consciente. Isso é importante. As pessoas, elas precisam entender que a propaganda, a publicidade, ela não é consciente. E nem racional. O jeito que as pessoas enxergam, né? A pessoa, ela não pensou, ela acha que ela pensou, que a gente gosta de pensar, né? Ah, não, eu decidi sozinha. Eu quero ir no Matuto hoje. Não. O seu cérebro, ele foi captando o outdoor ali. Cara. Um rádio ali, um Instagram ali, um boca a boca ali que você ouviu de alguém. Quando você viu, você foi impactado de tantas formas que você não sabe nem dizer. O nome disso é Priming Effect, sabia? Eu postei no meu Instagram esses dias um case, um experimento social, que eles fizeram um estudo assim. Chegam lá num restaurante, são, tipo, acho que alguns adolescentes, não lembro, 10 adolescentes, chegam no restaurante e eles têm um cardápio com, sei lá, 30 opções. Todo mundo, e eles já sabem, né? O estudo. Você fala, cara, eu vou te dar um envelope aqui agora, para esse cara que está participando do estudo. Vou te dar um envelope, você vai escolher qualquer item desse cardápio, e só depois que você me falar qual você escolheu, você abre esse envelope. Esse era o estudo. Todo mundo escolheu o mesmo prato, e quando eles abrem o envelope, estava falando que o restaurante sabia que era aquele prato que eles iam escolher. Aí todo mundo fica meio em choque, assim, né? Aí mostra que do caminho que o carro pegou eles, na casa deles, até o restaurante, eles foram impactados por várias mensagens meio que subliminares, no rádio, no outdoor que passava na rua, daquele prato. E todo mundo achou que tinha escolhido o prato, né? Ninguém escolheu o prato. É que a gente quer falar que a gente é... Que toma decisão. Diferenciado, a gente está tomando decisão da nossa vida. Mas é o capitalismo, né? Dificilmente você está tomando uma decisão sozinho hoje em dia. Só quando é sua vida pessoal e olha lá. Cara, você falou porque uma parada agora. Porque você está sendo influenciado por muita gente. Coach, podcast. E aí você viu alguém muito bem sucedido que aplica uma coisa no relacionamento, no casamento, e aí você quer fazer também. Então a gente é influenciado o tempo todo. Total. Excelente. Total. Pronto, terminei a minha sessão. Você achei que você ia fazer uma outra pergunta agora? Não? Na verdade, eu ia falar uma coisa que eu acho que é meio polêmica, não sei se eu falo. Ah, fala. A gente gosta da sua polêmica, Bruno. É que eu... Sério? Não. Não, vou falar fora. Tá bom. Eu vou do capitalismo ali, mas enfim, deixa eu falar. Deixa melhor não. Vamos evitar esse difícil, cancelamento mas depois agora. deixa eu falar. Mas o que eu ia... uma pergunta que eu ia fazer, né? Em que momento vocês entenderam que vocês precisavam estar em todos os veículos, ou não em todos, né? Mas na maioria deles, entenderam que não era só a rede social? E por que da minha pergunta? Porque a maioria das pessoas hoje, e cito o que o Bruno falou, eu preciso estar na rede social. Os clientes chegam muito sedento, né? Eu preciso estar na rede social, preciso fazer meu Instagram bombar, preciso viralizar. Em que momento vocês entenderam, como marca e como negócio, que vocês tinham outras frentes que poderiam abordar? Boa pergunta. A gente sempre investiu, né? E aí vai muito disso. De você entender que é um investimento e você querer atrair as pessoas. Então, foi sendo teste mesmo, né? Então, na época, o meu pai, ele investia e via resultado. Então, ele sabia o que dava certo e o que não dava. Né? Então, panfletagem, dava certo. Revista, jornal, dava muito certo. Rádio, dava muito certo. Porque provavelmente ele media, via que tinha gente que vinha por causa daquele panfleto. É o que eu falei, eu fiz uma entrevista com o pessoal do Grupo EP e eles perguntaram isso, né? Como que a gente mede o ROI? Hoje, muito difícil, porque, cara... o cara vem de vários Primeiro lados, que depende muito do tipo de propaganda que você está veiculando ali na TV, né? Porque se você está veiculando algum cupom, algum QR Code, até que você consegue baixar aplicativo, alguma coisa assim, você até consegue ter um ROI um pouco mais exato, né? Sim. Mas o que a gente está fazendo ali, que é branding... vai ter, entendeu? Você não tem noção do impacto mental que você está tendo na cabeça das pessoas. Você só quer mudar a visão que elas têm do seu negócio, entendeu? Então, assim, é a longo prazo. Se você quer curto prazo, aí é outros 500, né? Mas a gente está focado no longo prazo. A gente fala que a marca, o Matuto, é uma marca para ficar para a vida. Não é para ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, investe e retorno a longo prazo, tá tudo certo. Puta fala legal. E cara. a gente investe em várias mídias diferentes muito tempo, né? Foi fazendo os testes. Depois, no pós-pandemia, quando começou o Instagram, por exemplo, o Instagram do Matuto foi criado em 2012.
né? Então, assim, quando eu tava ali no auge, ali, começou a crescer o Instagram, começou bastante com influenciadores, né, youtubers e tal. E aí, depois que foi entrando mais os negócios, né, que eles foram vendo que era legal. Mas, claro, não era levado, nossa, tão a sério o Instagram, né? Foi mais ali, um pouquinho antes da pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia muito mais forte, né? O cliente mudou muito, o consumidor mudou muito, os influenciadores também influenciaram, né, muito essa mudança dos negócios, principalmente no setor gastronômico, né? A gente viu um boom muito grande das pessoas pós-pandemia de quererem ter experiências gastronômicas. Acho que por tanto terem ficado em casa e não podendo vivenciar tantas coisas, quando acabou a pandemia, pareceu realmente um boom muito grande, né? De, meu Deus, e aí reviews, né? Começou aí o reviews do Mustache, depois um monte de reviews. Então começou a bombar essa coisa. E aí os Instagrams de restaurantes perceberam quanto que era importante estar lá. Mas aí eu achei que se perdeu um pouquinho, porque aí ficou todo mundo preso só nisso, só em reviews, só influenciadores, só no Instagram, né? E aí ninguém constrói marca. Olha aí. Você falou de construção de marca a longo prazo, também você falou um pouco aí, né, Júlia? É uma discussão eterna. Muita gente quer o imediatismo e branding é uma parada que, você falou bem, não dá para medir desse jeito, né? Quantas pessoas vieram ao restaurante hoje porque ontem a gente fez Cara, não existe essa conta. E é muito legal porque, sempre falo, uma empresa só investe em brand se o dono acreditar. Né? Total. E é crença mesmo, ele acredita porque ele sabe que... É cultural. Cultural, cara. Porra, o cara que não consegue sentir vontade de ter uma marca grande, porque eu tenho certeza que seu pai e vocês gostam da marca. Aí muita gente fala assim, cara, é vaidade. Que seja, cara. Sim, se é a vaidade, não sei se é o caso, mas tomara que seja, porque no meu caso, por exemplo, com a marca CZ né? E não tem problema nenhum de falar isso. Eu quero ter uma marca que as pessoas conheçam, que seja legal. E isso move o negócio, né? O cara que não sente isso, a gente tem cliente que não... E as pessoas gostam de frequentar marcas grandes e fortes. Óbvio. Sim. Porra. Sente orgulho de usar, Só que o que acontece é que tem muita gente que quer ter uma marca grande, mas não tem esse drive de ter. E acha que qualquer estratégia de branding é desperdício, não acredita. Então, cara, você não vai ter, acabou. Se você não tem, você já tá atrasado. Porque ele quer medir no dia seguinte. Não, eu quero ter uma marca grande, mas vou pôr esse dinheiro aqui, amanhã quantos clientes Eu quero ter uma vem? marca grande, quero investir R$1.000 no tráfego pago. Amigo, Não, desiste da marca grande e pra foca em ontem. outro objetivo. E pra ontem. E aí ontem. E esse é o ponto Você importante, consegue Bruno. fazer eu vender R$1.000.000 com R$1.000 no tráfego pago? Claro. Se conseguisse, eu abrir No uma mundo casa da de Alice no País investimento. das Maravilhas, a gente consegue. Peraí, deixa eu pegar minha bola de cristal Peraí, aqui só um minuto. peraí. Mas isso que você falou, Bruno, é importante a gente falar também de uma palavrinha mágica que tá todo mundo falando hoje em dia, mas é essencial, a constância. Porque é o que você citou. Vocês começaram com o Matuto Churrascaria, Matuto não sei o quê, e foram modificando durante os anos, né? Mas não foi da noite pro dia. Foram anos, foram 28 anos. E foi sempre com zelo no que já tinha sido construído. Exato. Eu acho que tem muito erro quando as pessoas querem fazer um rebranding de querer meio que desconectar o passado, sabe? Também. E aí você quebra a essência e as pessoas ficam desesperadas, tipo, desconectadas totalmente. Esses dias eu tava passando perto de casa, tem um posto, assim, de muitos anos. De gasolina? Um posto de gasolina, assim, desde quando eu era criança, tava lá. E aí o cara mudou de bandeira. Ele teve que colocar um banner, assim, gigantesco escrito na mesma direção há 50 anos. Porque as pessoas não estavam frequentando porque achavam que tinha mudado o dono. E o pessoal gostava do atendimento, tipo, que os frentistas lá são diferenciados mesmo. Que legal. E aí é que eu entendi, cara. Realmente, a gente acha que a marca que tá em cima, ela não afeta, mas afeta muito. As pessoas criam uma outra percepção, entendeu? Então, a gente viu o caso da Jaguar aí, por exemplo. Nossa, esse tá delicioso. Você tocou na ferida do Bruno. Foi um Esse caso, tá foi um caso delicioso de rebrand que, caso, opiniões são opiniões, né? No mundo da publicidade, da propaganda, do marketing, cada um tem sua opinião. Mas Fala a sua pra mim. os números dizem tudo, né? Então, assim... Você viu quantos carros eles venderam? Cara, a Codiv ali vendeu mais carro que a Jaguar, acho que no último ano, cara. Os números não mentem, né? Você precisa entender o cliente que você quer. O cliente que você está querendo comunicar, ele compra? Se ele não compra, não comunica para ele. Fica aí o questionamento. Madu, pra gente encaminhar pro final, o que um parceiro precisa ter para estar ao lado do Matuto hoje? Boa. Excelência. Uau!
Olha, eu acho que essa é a nossa primeira palavra no nosso... Dos nossos valores. Tá. Excelência, Que legal. total. Alinhamento com a cultura, né? Se você não aguenta pressão, Boa. Se você não aguenta fogo. né? Se você não aguenta fogo, não vai aguentar o mar também. Exato, exatamente. Eu ia fazer essa piadinha, mas que bom que você fez. Fiquei me sentindo melhor agora. Boa. Então, qualidade para vocês, um parceiro, tem que estar na mesma vibe, né? Mesma vibe. E a gente é muito rígido com padrão. Então, assim, mas eu tô há muitos anos. Mas você não consegue entregar o padrão. Porque, assim, principalmente na Express, a gente tem muito essa coisa, é muito rápido, né? Então, assim, o brócolis tem que vir desse jeito. O cara tem que enviar desse jeito. Se não tá enviando desse jeito, aí já não dá pra atender mais, porque a gente não tem ali força operacional pra fazer o brócolis ficar desse jeito. Você que tem que enviar desse jeito, entendeu? Então, um exemplo, né? Se você tiver que fazer o serviço Ou, do por seu exemplo, a fornecedor... laranja tá vindo azeda. Cara, eu não posso ficar lidando com laranja azeda com o público que eu tenho, entendeu? Sim. Não dá. Nenhum lugar poderia aceitar um negócio desse, né? Mas tem gente que aceita. E por preço, né? É sempre isso. Então, tem gente que compra carne que tá perto do vencimento por conta de preço. Nossa, eu quero morrer com isso. Porque eu escuto muita gente pensando em preço com o fornecedor. Se você deixa claro pro fornecedor que você tá sempre pensando só em preço, ele sempre vai te entregar a pior coisa que ele tem. Você não tá olhando pra qualidade, você tá olhando pro preço realmente. Então... E aí, a imagem que você passa pro fornecedor, quando ele for pensar em algum lugar pra comer, ele não vai pensar em você. E vai falar pros familiares e amigos e conhecidos que, mas aquele lugar não investe muito, não. Você me lembra de uma situação aqui na região, acho que aqui na região, tem o Oba, né? Sim. Supermercado que também preza muito por qualidade e tal. E certa vez eu cheguei a conhecer um fornecedor do Oba, fornecia morangos, se eu não me engano. E eu lembro da fala do cara que foi assim, cara, o Oba é chato de trabalhar, porque os caras não aceitam qualquer coisa. Só que eu vi o cara num tom meio de lamentação. E por dentro eu tava pensando assim, cara, você não vai durar muito ali. Porque não. se você não aguenta esse padrão, se você não tem essa visão, já era. Já começou errado, né? Começou errado. Exato. Muito bom. Muito bom. Boa, Júlia. Última pergunta, Bruno, você tem? Eu quero fazer um resumão. Vai lá. Resumindo, então, aí você vai me corrigindo, tá? Do que você falou. O Matuto, uma marca tradicional no food service, e a Madu falou pra gente aqui apontou pra gente as principais estratégias de marketing e publicidade que eles usam. E aí eles se dividem em duas frentes, Express e salão? Como Fogmar. Que é? Fogmar, que é o nome do salão, restaurante mesmo. No Express, principal estratégia de marketing é velocidade. Né? Então, marketing para eles é ser veloz com qualidade, né? Porque quem está no shopping ali... E preço tem que estar compatível, né? Compatível. Boa. Tem que caber no bolso. Deixa eu só deixar uma frase que a gente fala muito lá dentro também. Boa. Nossa inspiração como marca é a Havaianas. Legal. Porque ela tá no pé de todos. E a gente fala que o sabor do Matuto vai estar na boca de todos também. Então, as duas vertentes, ela entra muito nisso. Agora uma pergunta, que nem tava no... Nenhuma tava, né? Mas Nenhuma tava no script. Roteiro, né? Se pra continuar entregando velocidade... Tô falando do Express agora só. Continuar entregando velocidade, talvez vocês tenham que ter um preço um pouco maior. Vale a pena? Ou vou ter que ficar um pouco mais lento para manter o preço equiparado? A gente dá um jeito de manter o preço. Dá um jeito de manter o preço. Boa. Dá um jeito. Claro que tem os reajustes, mas os reajustes são de acordo com o fornecedor mínimo, do mínimo. A gente tenta também fechar. A gente tem parceiros muito longínquos, que fala? Longevos. Longínquos, então, assim, fornecedores de 10, 15, 20 anos. Então, a gente tem umas parcerias legais e eles entendem também, né? Que a gente vai comprar sempre. Então, tem essa coisa dos preços para que a gente não tenha que aumentar tão frequentemente para o cliente. A gente segura até o último minuto, assim, até o que dá. Que legal. Foi boa a sua resposta, porque deu pra ver que você, tipo assim, cara, a gente vai se esforçar, mas a velocidade a gente vai manter. Investimento do que for, de panela. A gente comprou um monte de panela de pressão elétrica agora também, de 21 litros, 28 litros, pra fazer 5 quilos de arroz de uma vez. Boa. Coisa de louco, porque realmente é isso. Tem que ser rápido. Mas agora eu vou pegar ela no bate-bola. Agora? Vai ter? Você quer perguntar, fazer mais uma pergunta? Só fazer o resumão do vai salão. Vai lá, finaliza o salão, no Fogmar, detalhes, né? A experiência do cliente baseada em detalhes. É o gelo com limão e... puxar a cadeira. É puxar a cadeira, é a música. É o porta-copo para não começar a molhar tudo. Boa. É assim que você vê que tá acabando a água, você já oferecer a outra.
Cara, é a soda, é a água com quando gás alguém que virou... pede o banheiro, você não fica apontando o dedo, você fala, por favor, me acompanha, eu vou te levar até lá. Olha aí, cara. Foi por isso que eu comemorei meu aniversário ano passado lá. E por isso que vai comemorar de novo. Exato. isso aí. Exato, com certeza. Gostei. Vai, Juliana, podemos, já que tá Podemos, feito no ô. resumo, bate bola agora. Show. A gente tem uma brincadeira que é o bate-bola, jogo Tá. rápido. Esse ou aquele, você só pode Bate-bola, escolher. Eu inventei esse nome agora, né? Tem que escolher? Não, eu já falo. Você tem que escolher. Tem um que ou escolher. outro. Tá. Não pode ficar no meio termo ali. Ah, tá. Só que a primeira eu já vou pegar ela na curva, porque eu dificulto. Essa primeira é difícil. É preço, qualidade ou velocidade? Depende, né? Eu Qualidade, sei. acho. Qualidade. Boa. É, né? Faz sentido. Tradição, expansão ou experiência? Tradição, expansão e experiência. É como se você, para ter um, tivesse que abrir mão dos outros, né? Tipo, qual que fica primeiro? É difícil, né? Das duas marcas, Isso, no geral, num pensamento único, qual que é daquela tríade que você comentou, que é cliente, Sim. colaborador Vai de novo. e vai. tradição, Tradição. expansão ou experiência? Tá. Eu vou na tradição, porque na tradição já tem um pouco de tudo disso. Né? Legal. A tradição do Vocês, Matuto né? Boa. já tá um pouco na cultura, então já tá um pouco na tradição. Então vou na tradição. Excelente. Essa daqui vai ser fácil. Branding ou performance? Branding. Boa. Crescimento acelerado ou crescimento sustentável? Sustentável. Boa. Restaurante físico ou experiência digital? Físico. Feedback positivo ou crítica construtiva? Crítica construtiva. Boa, viu? Ó. Foi direta e reta. A gente gosta assim. Muito bom. Madu, agora esse é o momento de você deixar o último recado, uma mensagem para as pessoas, uma dica prática, aquilo que você tá no seu coração de falar, galera, faça isso, esse é o caminho, esse é o seu momento. Vamos lá. Minha dica seria: na internet tem muita dica boa, também tem dica muito ruim. Também tem Então, muita dica muito boa. segue seu feeling, segue também dados, vai atrás de conhecimento, além de opiniões de pessoas, que é o que a gente mais vê na internet, é opinião. Se você tem oportunidade, faça sim faculdade, se especialize, faça um curso para você ter mais dominância no que você está falando e nas ações que você determina para sua empresa. Sempre olhe para ela como um negócio como um todo e coloque sempre o cliente em primeiro lugar. Muito bom. Muito bom. Excelente. Obrigado. Demais. Exato. Foi muito Foi legal. um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Madu, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um papo muito bom. Obrigada mesmo pela presença. Conte com a gente. Muito obrigada, Bruno César, pela sua presença. Foi top. Fala seu top aí pra galera. Top! Ele aparece isso 8 horas da manhã gritando top. E para você que nos assistiu e nos ouviu até aqui, muito obrigada pela sua presença. Curta, comenta, compartilha. Deixa o arroba do Instagram aí pra galera. Vou deixar o arroba do meu Instagram. E todo Sim, mundo por do Matuto favor. também, pode falar. Isso, agora eu tô com o meu Instagram aberto, né? Que eu tô compartilhando minha rotina lá no Matuto, meu dia a dia. Então, vale a pena seguir. Posto bastante dica de marketing. Legal. E também de gestão de empresa, também no empreendedorismo. E então é madu.mto, e aí tem os dois do Matuto. Tem o @matuto, que é o da Fogmar, e tem o @matuto expressa oficial, que é do Matuto Expressa. Show de bola. Excelente. Siga lá. Siga quem, Bruno César? Bruno César, nas redes sociais, com Z, e Agência CZ. Com Z também. Com Z. Não sei. Agora entendi. O nome vem disso? É, César, exato. Gostei. legal. Me siga nas redes sociais, Júnia Martins com 2 Is. Siga... Júnia! Com N. Júnia, com N, não é com L. Siga a Agência CZ nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu! Massa!